Ele está mais velho esse ano do que no ano passado. Deus abençoe, Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Realmente estava com saudade. A última vez a gente se viu pela telinha, não sei se vocês se lembram disso, né? Foi gravado e o seminário aconteceu de maneira virtual, né? Mas foi uma oportunidade gostosa, foi diferente. Eu admiro os irmãos pela coragem que têm, né? Pelas minhas contas, foi 1 ano. Eu quis confirmar como pastor, mas foi 1 ano apenas que eu não estive com os irmãos. E olha, é muita coragem, é muita paciência, é muita tolerância, é muito dom do Espírito, é muito fruto do Espírito Santo para que os irmãos me aguentem esses anos todos juntos aqui. E eu fico muito feliz. Eu trouxe o Bruno e a Bruna, literalmente Bruno e Bruna. Fiquem em pé, queridos. Eles são servos do Senhor, são membros da Betel, trabalham na área do som. Não precisa dizer que pelo tamanho ele é meu guarda-costas. Não precisa dizer, né? Pode sentar, queridos, né? E é um casal muito amado, muito especial para nós como família e como igreja. E trago o carinho, trago o amor, trago o abraço dos nossos queridos lá também, da nossa pequena Betel, que tem continuado a lida, tem continuado a luta. Pós-pandemia, as coisas ficam ainda mais desafiadoras, né? Que o nosso povo se enclausurou, não vamos entrar no mérito aí dessa questão, que pode parecer que é política e não é, mas ficamos enclausurados praticamente 2 anos. Retomar foi difícil por causa dos medos, por causa das preocupações. Protocolos foram elaborados, protocolos duros, difíceis de praticar, né? Não sei, os irmãos aqui, nós lá tínhamos uma lista, ainda temos alguns que estão sendo colocados em ação, em prática, para preservar. Eu costumo dizer que o amor é o que o amor faz. Essa frase não é minha, é do pastor James Hunter, no livro O Monge e o Executivo, mas é verdade, amor é o que o amor faz. Então, aqueles que precisam do nosso amor devem ser tratados com amor. Amor é atitude, amor é comportamento, amor não é um conjunto de palavras, né? Quando a gente namora, a gente vive dizendo que ama, lambe, ama, lambe, ama, lambe, ama, lambe, ama. Não é assim que funciona, né? Não passa vento no meio, é uma coisa horrorosa. Casou, ama de vez em quando fala, assim, uma vez ou outra. E a mulherada, não sei a de vocês, a minha volta e meia, você me ama ainda? Você me ama? Depois de 36 anos, ela me pergunta, você me ama? Eu digo, não. Porque já perdi a paciência. De tanto que ela perguntou, perdi a paciência, né? Não é verdade. Mas o que acontece. E aí aquele lambe-ama, fica só no lambe, depois o lambe também passa. A gente fica só no dia a dia, no feijão com arroz, nas preocupações. Famílias trancadas dentro de casa durante 2 anos foi um processo difícil. O reaprendizado do convívio familiar foi muito complicado. Muita gente se separou. Nas nossas igrejas, muitas famílias cederam, caíram, porque não estavam acostumadas a conviver. É interessante pensar dessa maneira. Não estavam acostumadas a conviver. Sai de manhã, passa o dia inteiro fora, chega à noite, descarrega os aborrecimentos do dia, janta, vai dormir, e aí no dia seguinte, bem cedinho, começa tudo de novo. E quando vem a pandemia, a gente é obrigado a olhar um para o outro no olho, a gente é obrigado a cultivar assuntos, cultivar preocupações juntas, resolver os problemas que surgiram ao longo desse período. E não é fácil. Realmente não é fácil. Mas como o pastor estava me dizendo aqui na subida, uma frase que a gente quase não conhece, né, do apóstolo Paulo, Jesus diz para ele, a minha graça te basta. Basta quando a gente procura, basta quando a gente confia, basta quando a gente depende daquele que tem as suas mãos estendidas sobre nós. É muito fácil falar as coisas. A minha mãe já dizia que falar é fácil, né? Fazer é que são elas. E é verdade. Falar é muito fácil. A gente fala de oração, a gente fala de amor, a gente fala de carinho, a gente fala de... Família, então, é um tema que derrete todo mundo, e na igreja todas as famílias são perfeitas, todas as famílias são maravilhosas, são lindas. Mas quando surgem os problemas, quando surgem as diferenças, tem sempre a vontade de dar um grito mais alto, a vontade de passar a noite sem conversar, sem resolver o problema, a vontade de pôr de castigo, disciplinar, a vontade de que meu pai fosse outro, a minha mãe fosse diferente, e a gente olha para a casa do vizinho, sempre parece melhor do que a nossa.
Por quê? Porque nós estamos perdendo, queridos, infelizmente, é uma verdade, já foi comentado aqui, nós estamos perdendo os valores da família. E é interessante que quando a gente fala isso, o que vem à cabeça são valores éticos, morais, culturais, e na verdade não é bem dessa maneira. São outros valores. Eu tenho falado na Betel desde o domingo passado sobre família. Eu cheguei no dia 11 de visitar o nosso netinho, conhecê-lo de perto, né? E rever a nossa filha, que há 5 anos não víamos, e rever o Arthur, que já há 7 não encontrávamos. E no domingo passado comecei uma série de 2 mensagens falando sobre família presente de Deus. Baseado em Paulo, obviamente, e olhando para o texto, na primeira mensagem, no texto de 1 Coríntios, e dele extraindo os que são verdadeiros valores para a família. E eu quero voltar a Paulo, não naquele texto, mas no que ele escreve a Efésios, o texto que os irmãos estão usando como carro-chefe desse simpósio, desse seminário, dessa conferência. E a cada ano que passa fica maior, fica mais robusto, fica mais significativo, mas também fica mais desafiador, porque esquecer o que foi dito em cada um dos encontros é muito fácil. É só tropeçar no primeiro paralelepípedo, tem que falar isso devagar, né? Paralelepípedo ali na rua, que você já esquece o que foi dito. A santidade vai para o lado, a dor fica mais forte, e você se preocupa com a mãe daquele que colocou o paralelepípedo lá. Normalmente a gente faz esse tipo de coisa. E aí esquece. Segunda-feira começa tudo de novo, trabalho, escola, conta para pagar, e aí a gente esquece de tudo que ouviu. É por isso que o autor aos Hebreus é muito incisivo quando nos convida a guardar o que temos ouvido, as verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E guardar é escrever nas tábuas do coração. Guardar é manter o chip da memória sempre ativo, sempre ligado, para que essas coisas não se apaguem. Paulo escreve aos Efésios, que os irmãos têm usado esse verso. Na NVI, o texto que os irmãos estão usando se divide em 2 partes. Nós sempre usamos a NVI, nesses anos todos que estamos aqui, lá na Betel. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Abram lá. Já abriram ontem e vão fazer isso hoje novamente. Efésios capítulo 3, verso 14 e verso 15. A NVI divide, eu repito, em 2 partes. E aqui, Paulo fala, Efésios 3, versos 14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu gosto dessa versão. Eu gosto da maneira que os estudiosos que elaboraram a nova versão internacional tratam o verso. Por essa razão, e Paulo vem falando de algumas questões preocupantes e que traziam o coração dele a se quebrar diante do Senhor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Essa é a segunda passagem acerca de oração. Paulo fala 2 vezes sobre oração no texto de Efésios. 2 vezes são encontradas orações registradas. A primeira encontra-se no texto de Efésios 1, 15 a 23. Quem quiser pode folhear lá e vai achar. E aqui, nesse texto de Efésios 1, 15 a 23, o apóstolo trata do esclarecimento. Ele enfatiza o esclarecimento que cada um de nós precisamos ter. O esclarecimento traz bom senso, traz iluminação, não só para as ideias, mas, por consequência, para as atitudes que são praticadas à medida das ideias. Já disse o filósofo que o homem é aquilo que ele pensa. Platão dizia isso. O homem é o que pensa. Muita gente expurga a filosofia porque vê nela a heresia. Eu prefiro ver nela, em muitos momentos, não todos, isso é óbvio, mas em muitos momentos eu vejo nela a sabedoria. O homem é aquilo que pensa de si mesmo, das pessoas à sua volta e da sociedade. E ele age de acordo com o que ele pensa. Paulo carrega alguns conceitos que são de Platão. Tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, pensem nisso, diz Paulo, numa de suas cartas. Ele trabalha o esclarecimento e ora a Deus pedindo esclarecimento ao povo do Senhor, àqueles que são chamados para a família de Deus, aqueles que, como diz o verso de número 15 da versão NVI, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra.
Essa é a primeira oração que nós encontramos. Não se refere tanto ao saber. O saber é só teórico, mas também ao ser. O ser é prático. Eu sou, eu me comporto, eu ajo de acordo com aquilo que eu conheço, daquilo que trata ou forja a minha personalidade, o meu caráter. É uma questão de apropriar-se pela fé do que Deus, não outro, do que Deus tem para nós e do que Deus quer fazer na nossa vida como essencial. O problema, queridos, é que nós estamos muito preocupados com o que não é essencial. Ninguém disse para você que ter casa própria é essencial. Mas sabe, o brasileiro, particularmente na sua cultura, tem uma ganância de casa própria. Qual brasileiro não quer ter sua casa? Mas eu pergunto, quando morrer, você leva a casa? Não leva. Você leva a escritura para o caixão? Não leva. Ah, mas eu quero legar um patrimônio aos meus filhos que os meus pais não me legaram. É um conceito de valor que é extremamente subjetivo, que é secundário, que não é primordial. Conheço pessoas que foram extremamente felizes pagando aluguel a vida inteira. Morreram pagando aluguel. E legaram o maior tesouro para os seus filhos: a fé, a esperança e o amor, como Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13. Estamos preocupados em legar coisas, quando, na verdade, precisamos legar aquilo que nós somos. Nossos filhos nunca serão diferentes de nós, queridos. Se formos bons homens e mulheres de Deus, nossos filhos serão bons homens e mulheres de Deus. Nosso lar será abençoado, nossa descendência será honrada pelo Senhor, se multiplicará. Essa promessa já está estabelecida. Ela já foi feita. O Senhor já profetizou isso, eu não preciso mais declarar. Ele já profetizou que a minha casa e a minha descendência serão abençoadas. Por quê? Porque se eu for um bom homem ou você for uma boa mulher de Deus, a palavra se cumprirá. Viveremos a palavra. Seremos a palavra encarnada. Há uma expressão de Tiago que trata do sentido exatamente dessa ideia como enxerto. Paulo fala, aliás, Tiago fala da palavra enxertada em nós. Quem sabe fazer enxerto tem a técnica, tem a manha. Você pega lá o galho de uma determinada espécie de planta, faz um corte naquele galho, pega um outro galho de uma outra espécie da mesma natureza, não pode ser diferente. Você não vai enxertar um abacate com um pé de uva. Né? Aliás, abacate é uma coisa horrorosa. Eu detesto abacate. Abacateiro é bom para botar no fogo, fazer lenha, não é verdade? Os irmãos não concordam comigo? Abacate é uma fruta gordurosa, fedorenta, verde palmeiras, cujo caroço ninguém engole. Aquilo é uma coisa horrível. Ninguém merece o abacate. Está repreendida, irmã. Você está repreendida. Como diria alguém que eu conheci, toma teu rumo, minha irmã. O que é isso? Mas você não vai enxertar um abacateiro com um pé de abacaxi. Vai dar o quê? Eu nem consegui chegar a uma palavra que seja o fruto dessas duas. Estou pensando aqui, não saiu ainda. Eu pego uma espécie de uvas e enxerto com outra espécie de uvas, e uma terceira qualidade vai surgir. Tiago diz que a palavra de Deus tem sido enxertada em nós. É a palavra do Deus vivo, Criador, enxertada em nós, sua criação. Criados à imagem e semelhança dele. Constituídos família por bondade e generosidade dele. Não é de outra maneira. Não é de outra maneira. O que Paulo está dizendo, queridos, no primeiro trecho, na primeira oração, quero que tomem posse da sua riqueza, percebam como ela é imensa e comecem a usá-la. Usar. Nós, às vezes, fazemos das riquezas de Deus um adereço para a prateleira. Um enfeite para a nossa casa. Como um cordão pendurado no pescoço, um brinco para aqueles que gostam, ou para aquelas que gostam, né? Eu não sou muito chegado a brinco, acho que esse negócio não cai muito bem para mim, né? Eu já sou muito visível sem brinco. Se puser brinco, então ninguém vai... Aliás, vocês perceberam que eu estou diferente esse ano? Alguém percebeu? Teve gente que me olhou e eu fiquei assim, encabulado, porque a sensação que eu tive era que, será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Eu acho que não é ele, é o outro que veio. Sabe por que essa dúvida, queridos? É porque eu estou com um blazer diferente. Foram 8 anos, pelo menos, com o mesmo blazer. O bichinho já ficava em pé sozinho. Aí eu ganhei esse aqui do meu cunhado. É usado, mas é bonitinho, né? Eu estou diferente esse ano.
E eu senti muitos irmãos olhando para mim, tentando descobrir por que eu estava diferente. Eu estou de blazer novo. Ó, eu até pensei em usá-lo no 10º simpósio. Mas vai que eu não sou convidado, né? E de repente ele ia ficar mais um ano pendurado no armário, porque eu só uso para vir aqui. Eu uso na igreja, Bruna? Não uso. Nem gravata eu uso. Seu pastor é chique, eu não sou. Nem aquilo eu uso. Eu fui liberto. Eu fui liberto. Amém. Ah, queridos, tomem posse e usem. Como eu estou usando meu blazer novo pela primeira vez. Eu nunca usei, é a primeira vez. Oh, meu Deus do céu. Pois é, toma posse e usa o que Deus te deu por herança. Perceba como é imensa essa herança. Nos versos seguintes, o apóstolo afirma, e se você está com a Bíblia aberta em Efésios, venha comigo ao capítulo 3, como nós estamos, agora versos 16 a 19. Percebam como Paulo está orando, de que maneira Paulo apresenta a Deus a intercessão pela família. Ele diz: oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É a oração que Paulo faz. Paulo não está pedindo dinheiro, Paulo não está pedindo prosperidade, Paulo não está pedindo casa própria, Paulo não está pedindo prestígio, fama, seguidores e redes sociais. Nada disso, queridos. Nada. O que Paulo pede não é material. Não faz a gente famoso. Nem se sentir rico, humanamente falando. Mas os seres mais ricos do universo, Paulo pede para que, mediante a fé, estando nós arraigados, enraizados, firmemente enraizados, nossas raízes em um solo profundo, sobre a rocha que não se abala, alicerçados em amor, juntamente com todos os que creem, possamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento humano. Só assim, queridos, nossas orações serão ouvidas. Nossas orações não serão ouvidas pelo quanto nós gritamos. Nossas orações não serão ouvidas pelo quanto nós choramos. Nossas orações não serão ouvidas por quão eloquentes nós somos. Aliás, eu disse aqui, se não me falha a memória, no nosso último encontro presencial, se você quer conhecer uma pessoa acerca da sua espiritualidade, ouça as suas orações. A oração feita, vou colocar de outra forma, a oração feita por alguém que realmente é espiritual é cheio de Bíblia. Não é cheio de achismo, de opiniões pessoais, de inclinações carnais, ela é cheia de Bíblia. A gente gosta de falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na hora que a coisa aperta e parece que falta, a gente se aborrece com o pastor. E a gente esquece quem é o pastor. E que ele não está dizendo que vai dar tudo o que eu quero, mas vai dar o que eu preciso. Ainda que seja um ovo frito para dividir por 4, como eu vivia com a minha família quando era adolescente. Não importa o que eu como, importa que eu como. Entendeu o trocadilho? Não importa o que eu como, importa que eu coma. Isso se aplica a qualquer área da vida, a qualquer área da família. Na versão A Mensagem, esse texto é muito interessante. Eu gosto muito dessa versão. Não uso sempre, mas tenho buscado olhar para ela com mais carinho. Na versão A Mensagem, esse texto de Paulo aos Efésios, 16 a 19, diz assim: não me canso de pedir que Ele, Jeová, o Senhor, os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidam para entrar em seu coração. Peço a Ele que, cheios de amor,
vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Cristo da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem o comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Queridos, Deus não olha para as nossas atitudes, Deus olha para o nosso coração. Por isso, nossas orações não serão ouvidas se o nosso coração não estiver de acordo com o discurso que proclamamos quando oramos. Porque Deus prova o coração. Deus sonda o coração. Ah, Senhor, me dá paciência com aquele traste. Eu já vi esposa orando dessa maneira. Senhor, me dá paciência com aquele traste, porque eu não aguento mais. Bicho reclama de tudo, Senhor. Reclama da comida, reclama da roupa lavada, reclama porque eu não passo mais roupa, reclama porque eu não escovo os dentes de manhã, reclama porque eu não tiro mais a meia do pé dele depois de 20 anos de casamento, e aí vai tecendo o seu terço. Eu conheço gente que faz isso, eu disse domingo passado na Betel. Conheço gente que chega em casa depois de um dia daqueles, cheio, corrido, cansativo, bota o pé em cima do puff e vira para a mulher e diz: tira minha meia, tira meu sapato e minha meia, meu genro. Eu falei para minha filha, não casa porque não vai virar príncipe. E não virou. Continua sendo sapo. E olha que aquela meia não deve estar muito bem temperada. Quantos maridos querem coisas da sua família? É claro que eu estou usando uma metáfora, mas quantos maridos, esposas e filhos e pais querem alguma coisa do seu ambiente familiar? Sem prestar atenção se isso realmente é relevante, se isso realmente é abençoador, se isso realmente é espiritual, se isso realmente é para a eternidade. Nós estamos olhando para a vida presente, queridos. Esquecendo das coisas que ficam para trás, eu olho para frente. Para quê? Porque eu vou conquistar amanhã no meu trabalho? Não, para a eternidade que me está garantida pelo sangue de Jesus. Eu olho para frente. Se os meus filhos crescerem e não fizerem faculdade, mas tiverem Jesus no coração, isso basta. Se os meus filhos não receberem uma herança da minha parte quando eu morrer, mas tiverem a eternidade, isso basta. O problema é que nós não olhamos para a eternidade, olhamos para o tempo presente. Paulo sabia que, havendo ordem no ser interior, queridos, as necessidades do ser exterior também seriam atendidas no seu devido tempo. Importa que eu esteja em ordem dentro de mim com Deus, que haja a paz de Deus no meu coração, paz que excede toda a razão e entendimento, que guarda minhas atitudes. Se isso for verdade, o meu mundo exterior estará em paz, em harmonia, em equilíbrio. Os que eu amo serão felizes, se sentirão abençoados, se sentirão honrados por me terem na sua vida. E eu legarei para eles, e eles receberão de bom grado o melhor de todos os tesouros. Nós encontramos no texto de Efésios duas partes. No texto de Efésios 3, de versos 14 e 15, duas partes. A primeira eu chamaria de invocação. Ele está invocando, está clamando, está pedindo, está chamando. A primeira coisa que chama a atenção é a postura de Paulo. Ponho-me de joelhos, ou, dependendo da versão, me ponho de joelhos, ou me coloco de joelhos, me prostro. Eu imagino que essa deveria ser uma situação muito interessante, uma experiência muito pitoresca para o soldado que estava preso a Paulo, porque ele estava na cadeia. E o costume era de, no caso de alguns presos particularmente, um soldado romano ser acorrentado ao preso. Imaginem Paulo, de joelhos dobrados, dentro da prisão, orando ao Senhor e clamando pelos irmãos de Éfeso. E o soldado olhando para aquilo e não entendendo grande coisa, ou não entendendo nada. Muito interessante essa situação. É claro, queridos, que aqui não há uma doutrina para que eu me ponha de tal maneira, em pé, deitado, de joelho, ou qualquer outra coisa, em relação à minha postura física quanto à oração, porque Deus ouve o coração, não a minha estética. Para Paulo e para nós, entende-se de uma maneira muito simples, muito clara, muito transparente, que por meio da oração nos apropriamos das riquezas de Deus.
se tornam as nossas riquezas mediante a herança que é em Cristo Jesus. Essas riquezas, queridos, nos permitem viver e lutar, e a luta é cruel, é sangrenta, é difícil, mas viver e lutar como cristãos e como famílias. Não há vitória sem oração, mas não há vitória sem um coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, não é isso que diz a palavra? E nós, às vezes, esquecemos disso. Nos colocamos à margem dessa verdade. O mais importante não é meramente ou simplesmente dobrar os joelhos de forma literal, mas sim me prostrar quebrantado com o meu coração diante da vontade de Deus, não a minha vontade. Senhor, eu quero uma casa esse ano. Se Ele não me quer dar uma casa, eu estou sendo atrevido, presunçoso, insolente com Deus. Senhor, eu quero que o meu filho mude esse ano. Eu quero que a minha mulher mude. Eu conheço pessoas que casam esperando que o outro mude e vão trabalhar para que o outro mude. Isso é pecado. É insolência. Quem ama, muda. Não espera que o outro mude. E um responde à mudança do outro também se deixando moldar. Moldem-se. Não é isso que Paulo diz aos Romanos? Deixem-se moldar por aquilo que vocês têm recebido. Não experimentem ou não se moldem à forma do mundo. Querem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então deixem-se moldar. Ele não está dizendo para moldar o outro, eu tenho que me moldar. Lá em casa tivemos um bom período em que disputávamos a posição do tapete no chuveiro. Minha mulher gosta do tapete mais embaixo da água, do facho da água. Eu prefiro o tapete mais fora do facho da água. Não é porque eu tenho medo da água, não, queridos. Eu tenho medo de água, mas é água em grande quantidade. Água, para mim, é chuveiro e copo. O que passa disso é de procedência maligna, eu já disse aqui várias vezes, né? Mas lá em casa era disputa. Eu entrava no chuveiro, puxava o tapete. Ela entrava no chuveiro, trazia o tapete de volta. E era um negócio de puxa e volta. E reclama daqui, porque esse tapete está fora do lugar. Até que um dia eu olhei para o tapete e disse, esse tapete não está fazendo nada para mudar a minha vida. Qual o problema dele ficar embaixo da água? E eu parei de me importar com o tapete. Eu preferi mudar do que fazê-la mudar. É uma bobagem, mas a gente faz o mesmo com o que é sério, com o que é profundamente verdadeiro, queridos. Vamos voltar para o texto? O termo família aqui no texto, queridos, pode ser traduzido como paternidade. Paternidade. Toda paternidade no céu e na terra tem origem no Pai e toma o nome dele. É isso que Paulo está dizendo. Os melhores comentaristas trabalham nessa linha. Vou repetir. Toda a paternidade no céu e na terra tem origem no Pai, no Deus eterno. E dele toma o seu nome. Então encontramos aqui Paulo invocando o nome de Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus, intercedendo diante de Deus, prostrado. Não meramente com seus joelhos para impressionar o soldado acorrentado a ele, mas quebrantado no seu coração por amar aquela gente, por amar aquela que era a sua família na fé. Família que ele queria ver saudável e crescendo. Mas também encontramos a petição, explicitamente a petição, versos que vão do 16 ao 19. Paulo faz 4 pedidos aqui em sua oração, queridos. 4 pedidos, mas estes não devem ser considerados petições individuais, isoladas. Fazem parte de um único sentimento, de um único desejo do coração do apóstolo. Um pedido conduz ao outro e assim por diante. Um é continuação, ou melhor, um é complemento do outro. Não adianta pensar no segundo se não tiver o primeiro. Para Paulo era assim. Essa experiência mais profunda de orar dessa maneira vai permitir a compreensão do grande amor de Deus, que resultará em ser tomado, possuído de toda a plenitude de Deus. Nos preocupamos com os dons espirituais, mas não nos preocupamos com a plenitude de Deus. Achamos que dom espiritual é plenitude de Deus, não é. Porque o dom espiritual é manifesto no meio do povo. Mas na hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, na hora que eu estou brigando com o meu cônjuge, não tem dom espiritual, não. Ninguém fala em línguas quando está brigando em casa. Fala? Levanta a mão aí, eu quero conhecer o santo. Pastor, me ajuda aí, vai. Não, estou falando com o outro. Estou falando com você não, estou falando com o visitante. Você é da casa. Tenha paciência. Ninguém fala em línguas quando está brigando com o cônjuge.
Ninguém faz profecia. Aliás, não, deixa eu corrigir. Tu vai queimar no fogo do inferno. Eu já há uns 34 anos atrás, eu fui chamado na madrugada para apartar uma briga de casal. Era a tesoureira da igreja com o diretor de patrimônio. E era o presidente do corpo diaconal com a secretária de expediente da igreja, marido e mulher. Olha a situação. Quando eu cheguei lá, queridos, não era uma mera briga, havia uma faca do tamanho de uma peixeira. Ela tinha uma peixeira na mão. Você vai ver, miserável. Tu vai ver o que eu vou fazer com você. Eu fiquei olhando para aquele negócio. É crente na igreja, mas dentro de casa não é crente, não. Antigamente tinha uma canção que dizia isso. Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão, mas a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não é santo, não. Coral Jovem de São Paulo, isso deve ter uns 45 anos. Eu sei, eu sou velho, eu entendo. Concordo com os irmãos. Mas é verdade. É verdade. Queridos, o que está aqui na oração de Paulo? Paulo está orando pedindo força, profundidade, compreensão e plenitude de Deus. Olha o que Paulo está pedindo nos versos que vão do 16 em diante, 16 a 19. Eu vou repetir: força, poder, profundidade, intimidade extrema, absurda, incontrolável. Humanamente falando, compreensão da graça, da justiça e do juízo, e plenitude, enchimento de Deus. É isso que Paulo está pedindo, queridos. Está pedindo por aqueles irmãos. Ele não pede por ele, olha isso. Ele não está orando por ele está orando por aqueles irmãos, por aquela família chamada Igreja em Éfeso. Esse texto foca a igreja e o povo do Senhor como filhos do Altíssimo, debaixo de uma mesma paternidade em Cristo. Por isso que o texto não está fora de contexto sendo usado no simpósio. Ele é aplicável, plenamente aplicável à família. E eu louvo a Deus pela escolha do texto. Mas também, queridos, nós precisamos perceber que não é mera teoria. De teoria o nosso povo está cheio. Quem vai para a escola aprende a teoria da física, da matemática. Eu quero ver botar isso em prática. Quando eu estava estudando, eu já disse isso aqui, eu detestava a física. Para que eu vou usar isso na minha vida? Eu não vou usar para nada. Só que vindo para cá de carro, dirigindo, eu tive que aplicar os princípios da física. Na aceleração, na desaceleração do meu carro, na constância da velocidade, no deslocamento do vento, no impacto que isso provoca, na resistência que ele... E eu vou ficar aqui dando aula de física, ser besta, não sou nenhum mestre de física, não sou, não. Vou não, deixa isso para o seu pastor. Cobra dele uma aula de física no próximo domingo na mensagem. Eu vou adorar assistir o culto no próximo domingo, depois que os irmãos realizarem, para ver ele pregando sobre a física de Deus. Topa, pastor? Não, ele disse que não topa. Ele não topa, tadinho. Não deixei ele numa saia justa. Queridos, são inúmeros os inimigos da família. Nós sabemos disso. Todo pregador que vem aqui para o simpósio, ao longo de 9 anos, diz a mesma coisa. Os inimigos da família estão sempre acordados, estão sempre de prontidão, estão sempre agindo. Existem forças de toda espécie combatendo contra a família. Mas a gente, ainda que saiba disso, continua vivendo no que é raso, no que é parcialmente compreendido, no que não tem plenitude, naquilo cuja força é fraquinha, só o suficiente com um Nescauzinho de cada domingo para ficar em pé. E não é isso que Deus quer de nós, e não é isso pelo que Paulo está orando. Paulo está orando por uma comunidade que é organismo vivo. Eu chamo isso de família, célula máter da sociedade. Vocês perceberam quantos ataques temos recebido no tempo da pandemia? Quantos ataques a família tem recebido no tempo de pandemia e no pós-pandemia? A pandemia não acabou, mas a gente pelo menos já não usa mais máscara, já pode se ajuntar, pode se abraçar, ainda que um álcool em gel não faça mal para ninguém, só não traz o fósforo e não risca para quem passou o álcool em gel na hora, né? Porque às vezes você vai querer castigar seu irmão acendendo fósforo. Não, álcool em gel faz bem, uso de máscara para quem se sentir confortável, é o conselho que a gente dá lá e que os irmãos praticam aqui com certeza. Mas quanta coisa tem batido contra a família, queridos. Hoje minha esposa estava lendo para mim uma série de frases de líderes mundiais que estão participando do encontro de Davos, na Suíça. Ouvir aquilo é assustador. Seus filhos não são mais de vocês, seus filhos são nossos, disse um dos líderes mundiais numa das reuniões de Davos.
E a gente fica achando tudo muito interessante, mas isso é lá, isso é coisa do outro mundo. Não, querido, não é não. Já chegou aqui tem muito tempo. Há uma nova ordem mundial. A gente acha que isso é uma utopia, ou que a nossa geração não vai viver isso. Até porque a gente é egoísta, né? Porque a minha geração não vai passar por isso, eu nem me preocupo, não ensino meus filhos, não oro por eles, não estou nem aí, porque eu não vou passar por isso, eu vou morrer antes que isso se torne uma realidade. Isso é egoísmo, isso é pecado. Orar pelos meus filhos, não só pelo marido, esposa que eles vão ter no futuro, mas pelo mundo em que eles vão viver. Me assusta o mundo em que o Luke, o meu neto, que conhecemos há poucas semanas passadas, vai viver. Uma sociedade totalmente comprometida. Um evento que aconteceu agora, questão de uns 5 dias, tinha na recepção uma saudação diferente aos participantes. Não havia uma saudação aos... E eu confesso a vocês que eu não decoro essas coisas porque era, para mim, extremamente indigesto. Mas não havia uma saudação aos participantes e às participantes. Eles estão usando agora o meio termo da coisa, o não binário da coisa. E os nossos filhos estão crescendo assim, no colégio, aprendendo a realidade não binária da sexualidade que Deus criou. Os ataques são cada vez mais cruéis, são velados, mas estão acontecendo, queridos. Repito, são inúmeros os inimigos e as forças, só debaixo de oração, e oração em cima de milho. É uma metáfora, mas a oração em cima de milho traz a ideia do sofrimento na oração. Sim, chorar diante de Deus pela minha igreja, pelo meu pastor, pelas famílias da minha igreja e pela minha família. Nós adotamos um programa esse ano. Todo domingo nós damos à igreja uma família para orar. Todo domingo nós damos uma família para orar. Cada semana a igreja ora por uma família específica. Uma família específica. E domingo passado incumbimos a igreja de orar por um casal. Um casal e seu filho. E não... Foi muito interessante, na saída ela chegou para mim, a irmã, e disse, pastor, Deus sabia que o irmão ia nos colocar como família de oração essa semana. E ele já respondeu as orações antes mesmo de o pastor falar para a igreja. Disse, como assim, irmã? Ontem nós recebemos um grande livramento de um acidente que poderia ter matado uma criança. Foi por um triz e foi Deus respondendo antecipadamente as orações. Eu louvei ao Senhor, porque eu creio que aquilo é verdade. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de famílias que já foram objeto de oração, passaram semana sabendo que a igreja estava orando por eles e que chegam no domingo seguinte contando bênçãos, contando livramentos, contando obras do Senhor na sua vida. Mas nós somos céticos demais, queridos. Nossos olhos contemplam o que nós queremos ver e só acreditamos naquilo que os nossos olhos veem. Domingo passado, falando sobre o presente de Deus, eu disse que quando o Altíssimo instituiu a família, Ele estava nos presenteando com o seu amor. Foi isso que Ele nos deu quando instituiu a família. Ele nos deu o seu amor. Amor de pai, de criador e sustentador da criação. E Ele fez isso na forma de generosidade, compaixão, perdão, humildade, sabedoria, cumplicidade e tantas outras coisas mais. Agora eu vou me prender a um ponto que eu coloquei aqui ainda há pouco. Esses são os verdadeiros valores que estão sendo perdidos no seio da família. Não é a ética, a moral da sociedade, não são os bons costumes, não é fazer dos meus bons pagadores de impostos. Isso, o reino das trevas está cheio, queridos. O inferno está cheio de pessoas que pagaram seus impostos, que foram maridos bonzinhos, foram esposas bonitinhas, filhos que foram obedientes, mas nunca experimentaram a plenitude de Deus. De boas obras o inferno está cheio. Não somos salvos por boas obras. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus e pelo resultado da fé. O resultado da fé é generosidade no lar, é compaixão no lar, é perdão no lar, é humildade no lar, é sabedoria no lar, é cumplicidade no lar. E eu posso continuar buscando não meros adjetivos, mas valores, qualidades que estão presentes na família, ou precisam estar. Dizer que estão presentes seria muito atrevimento da minha parte. Até porque nem na minha casa eu posso garantir para você que todos esses valores estejam presentes, e a gente se esforça por isso. Hoje sou só eu e a patroa.
O filho casou, né? Abandonou a gente, foi embora. Coisa terrível. Como eu chorei, queridos. Como eu chorei quando ele casou e foi embora. Olhar para aquele quarto vazio. Ter aquela cama arrumada. Ela nunca esteve arrumada. Nunca, nunca. Ver aquele pé enorme em cima do móvel. E ouvir o som do videogame. E eu não posso mais ouvir aquilo. Que tristeza. Que dor na alma. Agora ele chega lá, porque quando ele saiu, eu botei uma cama de casal no quarto de hóspede. Ele chega lá e quer ir com a mulher para o quarto. Mas não, na minha casa não. É besta, rapaz. Lá em casa não. Você me abandonou? Pagava algumas contas da casa, agora eu tenho que carregar tudo sozinho. Que coisa terrível. Quando eu pedia currículos aqui, eu esperava que não aparecesse, porque senão ia acontecer o que aconteceu. Só eu e a patroa. E a gente não pode ficar olhando para o outro e perguntando, será que vai chover? Aí o outro responde, não sei. Mas está calor. Aquela conversa assim, sabe? Você entendeu o que eu quero dizer? Ah, querido. Essas palavras, e eu vou repetir, amor, generosidade, compaixão, perdão, humildade, sabedoria, cumplicidade, nós temos dificuldades de praticar com os que estão à nossa volta e muitas vezes com os que estão dentro de casa. Dentro de casa. 2 textos que eu li com a igreja domingo passado, e eu vou fazer a leitura não na nova versão internacional, mas na versão A Mensagem. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8. Paulo diz no texto que todo mundo conhece: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Esse amor produz generosidade, cumplicidade, perdão, paciência. Me lembrei de um outro texto, Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos do 12 ao 14. Também na versão A Mensagem. O texto diz assim: portanto, já que vocês foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês: compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar. Sejam satisfeitos com o segundo lugar. Sejam rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quando o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Mesmo na hora da briga, mesmo na hora das diferenças, mesmo na hora das disputas, estejam vestidos do amor. Mas não é fácil. E aí você pode dizer, pastor, eu não sou de ferro. Eu não sou de ferro. A minha mãe dizia que a carne é fraca e o espírito é sem vergonha. É verdade. A carne é fraca e o espírito, olha, dá cada uma na gente. Mas isso não é desculpa, porque o Senhor se dispôs a me revestir com tudo o que eu precisar, para não ser pedra de tropeço, mas antes bênção. A palavra de Deus ao seu servo, "se tu uma bênção", é para cada marido, para cada esposa, para cada mãe e pai, para cada filho, para cada irmão. É para você agir com a sua sogra, e não é fácil agir dessa maneira. Ser bênção na vida da sogra não é fácil, porque a sogra... Vocês querem que eu descreva a sogra? Eu vou descrever a minha.
Pastor, que horas são? Ih, está quase na hora de acabar, não dá tempo, pastor. Eu tenho muito para falar da minha sogra, pastor. A véia é terrível. Alguém aceita uma sogra de presente? Eu estou dando. Eu vi uma mão levantar ali, irmã. Ela tem um filho solteiro. Interessa? Não, irmã? Tá bom. Foi a única que eu vi se manifestar e eu fui rápido, mas ela também desistiu rapidamente. A outra está dizendo ali, não, mas também você não está na idade de casar, criatura. Você está na idade de brincar de boneca. Você não precisa de sogra. Orar e amar e orar. E aí eu me lembro de uma canção antiga que os crentes não conhecem mais. O título da canção, A Melhor Oração é Amar. Um ou outro mais velho quanto eu lembra. Com certeza lembra. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não podes amar, Deus te pode ajudar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. E às vezes a gente ora sem amor. São orações vazias. São meros discursos que nós achamos enganam a Deus, que provam o nosso coração. Quantos adolescentes não oram pelos seus pais? Quantos pais não impõem as mãos sobre os seus filhos no meio da madrugada para orar por eles? Quantos maridos nunca impuseram as mãos sobre a sua esposa para orar por ela? Quantas esposas nunca foram surpreendidas pelo marido quando ele acorda na madrugada, encontrando-a de joelhos dobrados, clamando pela vida do homem que Deus lhe deu? A melhor oração, queridos, é amar. A grande maioria é bom crente na igreja, mas a pergunta é, e em casa? Não adianta ser bom crente na igreja. Até o diabo é. O diabo chega primeiro que todo mundo, querido. Você acha que o diabo está trabalhando no mundo ou não está, não? Ele está trabalhando no seio da igreja. É aqui que ele tem que trabalhar, porque lá ele é o príncipe, lá é o Senhor das trevas. Lá é o príncipe deste mundo, não é isso que a Bíblia diz? Ele vem para a igreja. Ele vai para a tua casa. Ele vai futucar a sua cabeça, o seu coração. Ele vai mexer com o seu calcanhar de Aquiles. Ele vai provocar para que a tua família acabe. É isso que ele vai fazer. Então eu pergunto, como vai a sua casa? Você tem lutado em oração pela sua família? Você tem agido com amor, misericórdia, perdão, humildade. E humildade para pedir perdão, não apenas liberar perdão. Quantos pais têm vergonha de procurar os filhos para pedir perdão por uma coisa que falou? Sabedoria, como falta sabedoria nos nossos lares, queridos. Como falta sabedoria. Eu disse para minha filha, pouco antes de embarcar, que a palavra declara, a mulher sábia edifica o lar. Seja sábia. Seja sábia. Eu encerro, queridos, me lembrando do que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos. Mas nada vai adiantar tentar ser bondoso e compassivo se não houver amor. Eu oro para que Deus transforme cada lar aqui. Depois de 9 anos de simpósio, e Deus transforme cada lar aqui em um pedaço do céu que não é perfeito, que nunca será perfeito enquanto aqui. Mas faça de cada casa um lar de verdade, uma família de verdade, conforme o desejo dele, para que nós vivamos a verdadeira paz. Só teremos a alegria de Cristo quando nossas orações forem feitas à medida da oração de Paulo. Invocação,
E qual foi o segundo elemento? Quem é que lembra? Invocação e petição. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como anda a sua família. Talvez nem o seu pastor saiba. Porque eu repito, na igreja, queridos, na igreja, todos são bons crentes. Mas e em casa? O que somos em casa? Quem somos em casa? Eu não preciso determinar nada para minha família que não comece comigo. Nada que eu determine para os outros que não comece comigo vai acontecer. Nada. Eu convido você a orar pela sua casa, mas comece orando por si mesmo. E eu imagino que você tenha algo para pedir perdão com relação à sua família, ao seu lar, à sua parentela. Seu lar é você, sua esposa, seu marido, seus filhos, mas também fazem parte dele os agregados, cunhados, sogro, sogra. Orar e ser bênção. Somos bênção. Você é bênção. Deixe Deus sondar o seu coração e faça um esforço honesto para admitir se você é ou não é uma bênção. Será que suas palavras identificam o sentimento do coração, o verdadeiro sentimento que deve haver no coração do cristão, no seio da família? Desfrutando a força, a profundidade, a compreensão e a plenitude de Deus. Paulo pede esclarecimento. Paulo invoca o nome de Deus, prostrando-se diante dele. E Deus quer te fazer generoso na sua casa, cheio de compaixão, pronto a perdoar e pedir perdão, humilde para entender que ainda não sabe nada, mas que a sabedoria lhe será acrescentada mediante a fé. O Senhor espera de você cumplicidade no seio da família. Senhor, tua palavra já diz que tu nos sonda e nos prova, que nada escondemos de ti. Ainda que as nossas palavras sejam bonitas, ainda que elas ecoem, façam causar impressão nas pessoas à nossa volta, sejam elas quem forem. O Senhor sabe o que nós fazemos quando ninguém está olhando. O Senhor sabe o que nós fazemos quando o pastor não nos vê, quando a igreja reunida não nos contempla, quando estamos fechados em quatro paredes, sem máscaras, sendo que, pela natureza, somos de verdade. E tem faltado em muitos momentos a natureza do novo ser, da nova criação, que se renova pelo conhecimento de Cristo Jesus à medida do amor, buscando sincera e verdadeiramente desfrutar força, plenitude, compreensão e profundidade. Trata os nossos lares, Senhor. Dos que estão começando agora, aqueles que já bateram 30, 40, 50, 60 anos de casamento. Nunca é tarde para recomeçar. O Senhor é o Deus do recomeço. Então permite-nos recomeçar na construção do lar que vai permanecer até o dia final, quando glorificados em Cristo Jesus, libertos desse corpo mortificado, formos aperfeiçoados na plenitude de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse simpósio, por esse 9º simpósio. Mas que não seja apenas mais um evento, que não seja apenas mais um momento de congraçamento, de encontro na cantina,
de reflexão temporária nas mensagens que são trazidas, mas que seja tempo de transformação, de mudança, de renovo. A tua palavra diz que o Senhor está fazendo algo novo no coração daqueles que querem, que creem. Que isso seja verdade, Senhor. À medida do sangue derramado, que a cada dia nos purifica mediante o arrependimento e fé. Mostra-nos aquilo no que estamos errando, Senhor. Mostra os obstáculos nos quais voluntariamente nós tropeçamos todos os dias dentro de casa. E cumpre tua palavra e o teu querer para minha família e para cada família aqui presente, para que haja honra e glória ao teu nome e para que a verdadeira herança seja o nosso legado, a alegria da eternidade, a alegria do céu presente agora, pois esse é o desejo do nosso coração. Então revela-nos aquilo que nós precisamos consertar à medida da tua palavra. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. E na alegria dele, na promessa de interceder por nós que ele estabeleceu, que nós buscamos a ti. É nesse nome santo, doce, cheio de poder, que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Desejo reencontrá-los. Quem sabe no 10º, não estou provocando nada. Não estou criando saia justa. Tenho um mais tranquilo coração em saber que os irmãos precisam de coisa nova. Eu disse para o seu pastor ainda há pouco quando cheguei. A igreja precisa de coisa nova nos simpósios. Mas sempre que os irmãos desejarem, eu estarei aqui, porque amo realmente essa igreja. Eu me sinto em casa, eu sinto na minha segunda igreja. Né? Betel, estou fazendo dia 7, agora 19 anos. Estou fazendo 9 anos de primeira de Rio Grande da Serra. Oh, meu Deus do céu, quase 9 anos. Né? Então eu estou em casa, Ainda que minha nora não tenha saído daqui, saiu lá da Betel, batizei minha nora. Né? E estamos aí caminhando juntos, uma maravilha, como batizei meu genro também. E eu glorifico a Deus por isso. Obrigado pela paciência de me aturar. Eu estou sempre quebrando o protocolo e falando mais do que me dão de tempo. Então eu agradeço a paciência de cada um, eu agradeço a generosidade do seu pastor. O amor é recíproco, no caso do que ele declarou aqui ainda há pouco. Eu o amo de paixão, ele sabe disso. Somos amigos há muitos anos e eu glorifico o nome do Senhor pela vida dele e pela igreja que ele tem pastoreado, pelo que os irmãos têm sido na vida desse pastor. Diz um hino antigo, temos por lutas passado, umas são temíveis, terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Pastor, querido, venha cá. Tá bom? Eu acabei esquecendo dela. Obrigado pelo carinho. Obrigado, pastor. Obrigado pelo carinho. Obrigado, igreja. Obrigado mais uma vez a todos os nossos visitantes. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pessoal da Betel, pelo carinho de vocês. Lucas, Deus abençoe você. Tá bom? Rubi, sempre acompanhando o maridão. Obrigado pelo carinho. Tá, Rubenita? Vou pedir para você ficar em pé não, que a igreja te conhece, viu, Rubenita? Muito obrigado pelo carinho. Sabe, gente, que a família, eu desisti da virtude de querer convencer a... Por que você não apresentou? Né? Eu estava ali só pensando isso. Essa é a Rubenita, gente. Obrigado, Rubem. Eu sabia. Gente,
eu desisti da virtude de querer convencer a minha esposa de que eu estou certo no momento da discórdia. Faça isso. Jesus falou, examine-se a si mesmo. A gente fica sempre examinando o outro, né? Sempre querendo que o outro mude. A gente está sempre certo, né? Cuidado, você pode estar errado, você pode estar errada. Então, assim, desista dessa virtude. Outro conselho, na hora da discussão, o último que fala ou a última que fala que está errado. Ok? Tudo bem? Na hora da discussão, o último que fala que está errado. Então, assim, não seja o último, não seja a última. Para. Pense no outro. O pastor não leu na tradução aqui, mas Colossenses também fala sobre isso. É considerar o outro maior do que você. Né? Então, assim, pense nela, pense nele, procure entender por que está. Ah, pastor, mas ele gritou comigo, ela gritou comigo. Por que a pessoa grita, gente? Porque tem necessidade de ser ouvido. Não está ouvindo, não está dando atenção, então a pessoa grita. Não estou advogando o grito, estou dizendo que você não está ouvindo. Então a pessoa aumenta a voz para ser ouvido. Então, assim, são dicas pequenininhas, mas que fazem grande diferença se nós aplicarmos. Sempre com oração. Sempre com oração. Porque tem muita coisa que a gente só resolve pela fé. E é na oração que Deus vai mudar a gente, vai mudar o outro, vai mudar a outra, vai mudar nossos filhos, nossos pais. Né, Lucas? Como Deus tem que mudar nossos pais, né, Lucas? É isso mesmo. Que Deus nos ajude sempre. E a gente brinca assim... Concordou. A gente brinca assim porque tem afinidade, viu, irmãos? E é bom você ter afinidade mesmo, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amanhã, 9h30, aqui na igreja. Conto com todos vocês que puderem estar aqui. Vai ser uma bênção. Deus vai falar conosco mais uma vez. Gratidão, pastor Getúlio, mais uma vez. Muito obrigado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti esta noite, esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa. Sim, como eu falei ontem, eu digo hoje novamente, foi bom obedecer a Tua voz, o Teu chamado de estar aqui hoje. Ó Deus, o Senhor falou muito conosco hoje a questão dos valores da família, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a manter sempre a Tua presença em nosso lar. Sim, Senhor, que nenhuma atitude nossa possa fazer com que o Senhor fique do lado de fora batendo, querendo entrar, mas que o Senhor fique conosco, Senhor, que nós demos prioridade à Tua voz. Orar é falar com o Senhor, mas também é, e muito mais é, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que nossos corações se disponham a amar a nossa família, amar nossos filhos, nossos pais, amar nossos cônjuges, amar o Senhor. Sim, a melhor oração é amar, e que fiquemos com isso como mensagem para nós. Despeça-nos na Tua paz, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Bom em paz, Deus abençoe vocês.